E aí pessoal, beleza galera? Gente, como prometido, devido a não ter tido aula dia 2 Cardio do Brasil, a gente vai trazer aqui o conteúdo que seria dado nessa aula. Claro que vai ser uma aula bem mais rápida, né? Uma vez que não vai precisar a gente estar dando aula síncrona, né? Com a questão de comunicação com vocês, e enfim, a gente faz uma aula mais lenta que eu vou tentar ser mais objetivo, tá? E hoje eu vou trazer novas funções, novas fórmulas, novas maneiras de resolver alguns tipos de planilhas diferentes, e que vai também auxiliar vocês na resolução do trabalho, beleza? Eu criei aqui uma planilha nova na nossa conta aqui já venho fazendo, né? Na minha conta, na verdade, do Google, no Google Docs. Criei aqui minha planilha nova. Eu apenas cliquei aqui. Eu vou apenas renomear ela para aula 05. Foi dia 2, né? Dia 1. Dia 1. Isso, 2 de dezembro. Pronto, tá aqui ela. Eu já tinha feito inicialmente um textozinho aqui nela, mas eu resolvi parar aqui para fazer junto com vocês. Mas o que eu fiz aqui nada mais foi do que escrever o nome boletim. O que é que eu vou fazer aqui? Só para vocês entenderem. Vou apagar aqui, tá? Eu vou fazer um boletim aqui de alunos com notas por disciplina de vários alunos. Claro que isso aqui são dados, na verdade, que não são reais, né? E o que eu vou querer de vocês é para que vocês entendam como as fórmulas que eu vou utilizar aqui vai funcionar. Eu vou precisar fazer esse boletim na aula de hoje para que no futuro eu possa ter esses dados em outros formatos, como eu vou mostrar para vocês. Então, inicialmente, digamos que você recebe um conjunto de notas de alunos por disciplina, e você precisa colocar isso na planilha, né? Mas aí o cara depois diz: eu quero que você me dê um arquivo no formato de um CSV, né? A gente falou disso em alguns dos momentos, mas eu vou relembrar. Formato CSV, dados no formato CSV, basicamente, são separados por vírgula. O que é que eu estou querendo dizer? Cada dado aqui de cada coluna, ele é separado por vírgula em um arquivo de um arquivo CSV, tá? Mas você pode criar ele a partir de um bloco de notas, em um arquivo de bloco de notas, por exemplo. Claro que você pode exportar, eu depois vou mostrar para vocês, esse arquivo aqui da própria planilha. Mas para que vocês entendam as funções que eu quero apresentar a vocês, eu vou fazer através do uso de um arquivo CSV para que eu possa utilizar as funções que eu quero apresentar a vocês hoje, tá? E essa planilha de hoje também ela vai servir para aulas posteriores, né? Então, inicialmente você vai ver que é uma coisa bem simples. Eu vou estar só colocando textos, mas vocês vão precisar compreender o uso das fórmulas que eu vou utilizar aqui. Então vamos lá. Então eu disse que ia fazer um boletim. Rapidinho aqui. Eu falei que queria fazer um boletim. Eu escrevo aqui, boletim já está maiúsculo, já deixei em caps lock, estava negrito. E eu vou escrever aqui quem são os alunos, qual é a disciplina desse aluno, qual foi a nota dele, as notas. Aqui eu vou escrever no plural mesmo, tá? Dessa disciplina. Professor não. Esse professor vai ser de outra maneira.
Sim, aqui eu vou escrever o arquivo CSV, eu vou explicar para vocês o que é. E também eu tenho alunos, disciplinas, notas, CSV. E a princípio vamos começar assim. Depois a gente... Então eu vou escrever alguns nomes aqui, tá? Vamos lá. Começar a escrever aqui no A. Aí você coloca Adriano. Aí você coloca... uma pessoa aqui no B. Deixa eu ver. Bruno. Vou escrever um em cada letra, tá? Carlos. Aí vou botar aqui Daniela. Vou botar aqui Elisa. Vou botar aqui Fábio. Vou botar aqui tá bom já, né? Mas então aos poucos vai colocando mais. Eu vou colocar aqui, as disciplinas são português, matemática, aí matemática, português, informática. Vou deixar só português e matemática, tá? Para facilitar. Tá, vou colocar mais alguns. Gustavo, Hélio, Ingrid, João, Kleber, Cirano, Marcos, um nome bem diferente aqui, Nariz, Osvaldo, Paulo, tá bom já, né? Se vocês, eu tô fazendo de uma forma bem simples, né? Vou colocar aqui. Mas se vocês quisessem, aí eu não vou, não é parte do assunto no momento. Eu vou aqui criar um aleatório entre, para não ser 0 e 10, tá? Vou puxar, tá? Vou fazer o que mais aqui? Um aleatório entre 0 e 10. Vou adicionar aqui, ou vou ser mais 0 e 100, para não ficar muito zeros, tá? Então essas são as notas. Para não ficar aqui desta maneira, eu vou fazer o que? Eu vou dar um Ctrl C, vou fazer, ó, editar, colar só os valores, porque ele fica mudando aqui, tá? Ele fica mudando toda vez, então como é um aleatório entre, ele fica mudando, ó. E aqui eu colei só os valores, esses valores agora são fixos, então eu vou apagar esse aqui. Aqui vocês estão aprendendo como utilizar funções Ctrl X, função aleatório entre, que eu já usei. Mas vocês também estão entendendo como eu posso criar valores aleatórios e depois deixar eles fixos. Beleza? Então eu criei aí as notas. Eu poderia perguntar, Tiago, como é que eu sei a nota de Adriano em matemática? Não tem, né? Eu poderia, mas essa não é a questão do momento que eu vou fazer, tá? Depois, mais na frente, a gente vai agrupar isso aí. Faz de conta que a turma de português e a turma de matemática são turmas diferentes, né? Eu poderia, por exemplo, como eu fiz na aula passada, classificar aqui, ó, classificar intervalo, opa, foi mal, classificar intervalo
pela coluna B, né? Os dados têm cabeçalho de A a Z. O que é que ele fez? Na turma de matemática e a turma de português. São pessoas diferentes, tá? Faz de conta isso aí. O que é que eu vou querer? O teu colega diz, não, olha, eu queria que tu me desse um formato, deixa eu ver se isso aqui está sendo gravado, um formato texto desse jeito aqui, ó, Bruno, vírgula, em formato CSV, separado por vírgula, ó, matemática. Eu queria ter essa informação assim, com uma vírgula separada, ficasse assim, ó. Como é que eu faço para concatenar isso aqui, tá? Deixa eu vir aqui. Pessoal, eu tive que voltar aqui, depois eu percebi que estava sendo gravado o áudio do jogo, né? Como está no começo, não tem problema. Agora não está mais. Beleza? Então aqui eu tenho uma planilha da aula 5, dia 2 de 12. Sabe? A planilha que eu mostrei para vocês como fazer. E como é que eu vou criar esse arquivo CSV? Então eu vou usar aqui uma função concat. Aí tem duas. Eu tenho concat, que vai concatenar dois valores, por exemplo. Eu posso usar aqui a concat e usar Bruno, vírgula, e matemática. Fecho aqui. Aí o que é que ele vai fazer? Ó? Ele vai juntar. Né? Se você quisesse aqui colocar um espaço, ele vai dar erro, que é o número incorreto de argumentos para a função concat. São esperados dois argumentos. Aí você está botando 3, você está botando um A3, você está botando um espaço em branco, você está no B3. Então como é que eu faço aqui? Ao invés de usar o concat, eu vou usar o concatenar. Aí eu vou concatenar Bruno, ponto e vírgula, matemática, ponto e vírgula, e a nota. Fica estranho, porque o que eu quero é que entre Bruno e matemática tem uma vírgula. Aí eu digo bem simples, né? Então você vai vir aqui, Tiago, ó, vírgula, ponto e vírgula aqui, ou seja, eu estou concatenando o que está em A3 com uma vírgula, com o que está em B3 com o que está em C3. Ficou mais legal, né? Só que agora eu vou ter que colocar uma vírgula aqui também. O ponto e vírgula ele vai separar os parâmetros, os argumentos de cada parâmetro que eu estou passando. Ó. B3, vírgula. Aqui já fica parecido com o que eu quero. Se eu arrastar aqui, ó, é isso que eu quero. Eu quero pegar esse texto, copiar, abrir aqui um bloco de notas, ó. É mais ou menos isso. Depois eu vou aqui salvo como CSV. Claro, pessoal, que não é dessa forma mais ideal para criar um arquivo CSV, para quem já sabe que é arquivo CSV. Mas a ideia aqui que eu estou fazendo é para mostrar para vocês essa função concatenar, que é uma função de concatenação de strings. E aí, para melhorar ainda isso aí, fazendo assim, ó, boto uma vírgula aqui, tá? Eu boto uma vírgula em qualquer canto, e ao invés de eu utilizar uma vírgula de maneira fixa, eu vou chamar H1 e vou deixar ele absoluto, apertando F4. Ó. H1 absoluto, pressionando F4. Logo após o nome H1. Então, o que é isso? Vai acontecer a mesma coisa. Acontece que, se eu quiser separar esses termos aqui, não mais por vírgula, porque existe um problema aqui, né? Não sei se vocês perceberam. Aqui eu tenho uma vírgula também. Então, se eu colocar isso aqui, C3, tiver algum cara aqui, por exemplo, com 21,5, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar João Matemática 21,5. Ele vai separar como João fosse uma coluna, Matemática fosse outra, 21 outra e o 5 outra, né? Então, eu vou dar Ctrl
Z aqui, e eu posso fazer isso, ó. Mudo só para ponto e vírgula aqui. Automaticamente, todos aqui é ponto e vírgula. Então, se eu tiver aqui 21,5, a gente não vai ter problema. Porque o que vai separar um campo do outro é o ponto e vírgula. Então, aqui eu vou ter João, matemática, e 21,5. Beleza? Então, usei a função concatenar. Outra função que a gente vai precisar utilizar aqui. Sim, aí aqui eu posso salvar o arquivo normalmente com... Você não salva com... Você pode salvar ele aqui como um arquivo CSV, tá? Assim, e dá a salvar. Mas essa não é a intenção da aula. O objetivo é mostrar para vocês a função concatenar, beleza? Outra coisa, lembrei. Outra coisa que é importante eu fazer é isso aqui. Digamos que você tenha o nome dos alunos dessa forma: Bruno. Aí você tem aqui Carlos. Aí você tem Daniela. Aí você tem Fábio, Gustavo. Cada um de um jeito, né? João, Luciano. E tá todo mundo não tem um padrão. Cada um faz de um jeito, ó. Aí você vem para Bruno aqui, eu vou deixar Bruno. E aí você tá desse jeito aqui. E aí você diz, rapaz, eu recebo uma planilha onde os nomes, né, tá todos assim, meio que despadronizados, né? Não tem uma padronização. Então eu vou fazer o que? Eu vou criar uma coluna aqui, alunos padronizados. Mas eu quero pegar todos esses nomes aqui e deixar eles maiúsculos. Então eu vou vir aqui, ó, função igual maiúscula, aqui, ó, tá? Maiúscula, e eu vou passar o texto B3 no caso, fecho aqui, bem simples, e ele já faz automaticamente para mim, que ele entende, eu dou OK, beleza? Isso aqui vai estar sendo realizado por uma referência relativa, né? Eu estou usando a relação de A3, mas aí eu digo, não, mas eu não queria dessa forma, eu queria que esses alunos já tivessem aqui. Então, uma vez eu usando um intervalo de células desse como uma forma auxiliar, né, para converter esses dados aqui, eu posso depois dar um Ctrl C, como eu fiz com os valores aleatórios, clico aqui e venho em copiar especial só valores, tá? Só valores. Por que isso? Porque aqui senão eu vou ter duas colunas de alunos, né? Fica estranho. E depois eu posso apagar esse cara aqui, né? Outra forma, se eu quiser fazer, aluno só, você pode fazer assim também, ó. A primeira letra maiúscula, texto eu converter em maiúsculo. Então você vem aqui, esse camarada, ok. Então se você quiser nesse formato aqui a sua lista de nomes, né, seja nome de pessoa, seja, né, você não pode chegar aqui, presta atenção, você não pode chegar aqui e dar um Ctrl C, chegar aqui e dar um Ctrl V, ele vai dar uma bronca. Por quê? Porque aqui eu tenho o que, ó, primeira maiúscula de A3. Se eu pegar esse primeira maiúscula de A3, der o Ctrl C, jogar aqui e der Ctrl V, por que vai dar esse erro? Porque eu estou usando essa célula aqui, uma referência a A3. Se eu andar 1, 2, 3, 4 colunas para a esquerda, o que é que vai acontecer? Como eu estou na mesma linha, a linha não muda, o 3 continuaria, né? Mas como eu estou mudando de coluna, o A, que é uma letra que refere-se às colunas, vai ter que mudar, né? E aí o que vai acontecer? Não existe. Qual é a letra antes do A?
né? Vai dar um erro aí de referência para a esquerda. Então, por isso que eu tenho que dar um Ctrl C, vir aqui, colar especial, só valores. Eu posso colar só a formatação, só a fórmula. No meu caso, eu quero só os valores, né? É tanto que aqui automaticamente muda, né? Da mesma forma, eu posso fazer para as disciplinas. Aí você vai ficar a seu critério, né? Como você vai querer? Você vai querer todas maiúsculas, a primeira. Fica a seu critério. Pronto. Depende do que você está querendo. Eu vou dizer, não, eu vou deixar todas maiúsculas mesmo. Então eu vou voltar para cá. Aqui eu posso arrastar, né? Estou fazendo os demais. Uma coisa para esse. Não posso copiar a fórmula, né? Então eu venho Ctrl Shift V, tá? Também poderia utilizar Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Pronto, só para mostrar para vocês o uso dessas fórmulas, beleza? Na aula passada, eu vou clicar aqui, chamado boletim. Na aula passada, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? A gente, ó, mesclar, isso eu já fiz. Vou voltar aqui, eu vou clicar aqui. A gente trabalhou com as datas aqui, ó. Calculou data de atraso, somou, viu, calculou aqui quantos atrasos tinha de acordo com a data, calculou se atrasou, se não atrasou, a multa, os juros. Isso é explicado tudo na aula passada, o acréscimo, o valor total. Isso aqui é muito importante para vocês conseguirem fazer algumas das planilhas do trabalho, né? Boa parte das planilhas vocês vão fazer aqui com essas aulas. Mas uma coisa que a gente não trabalhou aqui foi o seguinte. Por exemplo, se entre essa data de pagamento e a data do vencimento, o cara pagou, por exemplo, dia 7, venceu dia 5. 2 dias de atraso. Não. Eu acho que eu fiz ao contrário aqui, foi data do pagamento 7. Oh, gente, eu acho que aqui eu fiz ao contrário, né? Mas aproveitando para corrigir, ó, aqui ele não atrasou, ele está dizendo atrasou ou não. Beleza. Aqui ele atrasou. É o contrário aqui, tá? Ó, data do vencimento. É isso mesmo, né? Eu fiquei meio desorientado agora. Data de pagamento. Data do pagamento. Data do vencimento, data do pagamento. O que aconteceu aqui? Atrasou? Atrasou um dia. Isso. Eita, gente, desculpa, ó, na aula passada estava ao contrário, né? Eu vou colocar uma observação lá no vídeo. Foi até bom ter vindo aqui. Então, aqui, ó, data do pagamento dia 5, data do vencimento 7, né? Menos 2, ele pagou antecipado. Atrasou ou não, não tem multa, não tem juros, não tem acréscimo, o valor é esse. A gente fez isso na aula passada. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, por exemplo, nesse cara aqui que atrasou um dia, e aí, se aqui esse dia fosse um feriado, fosse um sábado, um domingo, não fosse um dia útil, né? Como é que a gente trabalharia com isso? Como é que a gente poderia trabalhar com isso aí? Então, como é que eu faço para trabalhar com dias úteis? Eu vou usar aqui a planilha anterior, já que a gente está na aula 5, e vou criar aqui uma planilha à parte só para apresentar isso aí. Veja só, imagine que você tem aqui uma data de vencimento e você tem uma data de pagamento
Pegar do vencimento, a data do pagamento. E aqui eu vou calcular, por exemplo, 10 de dezembro de 2021. Aí eu tenho aqui, eu vou fazer assim, 1 de janeiro de 2021. Aí eu tenho aqui, desculpa, data do vencimento, 1º de janeiro de 2021. Data do pagamento, o cara pagou lá em 30 de julho de 2021. Lá bem atrasado. Se eu quiser calcular quantos dias tinha aqui, o que é que eu vou fazer? Igual esse menos 210 dias. Outra forma de fazer isso. Pronto. É usando essa função dias 360 que calcula, ó, data de início, data de término. Se você quiser ver uma função, 16 de julho, engraçado aqui a data do meu aniversário, só que não é de 69, tá? E 24 de julho de 69. Então retorna a diferença entre as duas datas com base no ano de 360 dias, usado em alguns cálculos de juros. Ah, tá. Essa função não é muito utilizada aqui no caso da gente, né? Mas no caso aqui do que eu quero mostrar para vocês, eu vou usar só essa mesmo. Agora, dia de trabalho é esse aqui. É esse número de dias úteis a partir da data de início. Não é isso que eu quero. Dias úteis entre dois dias determinados. E número de dias úteis a partir da data de início, tá? O que eu quero é essa daqui, ó. O que é que ela vai me dar? Dia de trabalho total, ou seja, quantos dias úteis tem aqui, né? Entre essas duas, vamos considerar que dias úteis não contabilizem, né? Para uma possível multa aí, digamos, tá? Então você vai ter a data de início, tá? Aqui a função, ó. Dá uma data de início, dá uma data de término. E ela explica que tem aqui, entre colchetes, feriados, esse terceiro parâmetro aqui, que é o primeiro parâmetro, gente, a data de início. Depois você vai botar um ponto e vírgula, a data de término. Depois um ponto e vírgula, os feriados. Preste atenção. Esses feriados são opcionais. Ele está dizendo aqui na definição da fórmula, tá? Da função, desculpa. Feriados é opcional. E esse feriado é o que? É um intervalo constante de matriz que contém os números de séries de datas a considerar como feriado. Ou seja, se você tiver um conjunto de datas pré-definidas, por exemplo, para o seu calendário, calendário brasileiro, para o calendário da sua empresa, que você considera como feriado, por exemplo, aniversário da empresa para você é feriado, você dá de folga para o funcionário, um exemplo. Você pode definir um conjunto de datas, um intervalo de datas, e usar esse intervalo de datas aqui nesse terceiro parâmetro. Então, por exemplo, de 1 de janeiro de 2021 a 30 de julho de 2021, eu tenho 151 dias úteis e tenho 210 dias. É isso que eu estou dizendo. Aqui eu vou... Eu não vou usar o feriado, tá? Beleza? Aqui sim, aqui são dias úteis. Eu não vou usar feriado. Aqui ele está considerando sábado e domingo. Então, dias úteis, 151. Se você quiser saber a quantidade de dias não úteis, é só você subtrair, né? Mas aí o que eu quero? Ou seja, eu não quero mais, se eu quiser, por exemplo,
usar aqui nessa outra fórmula se eu quiser usar aqui, por exemplo, nessa outra fórmula, voltar para aquele problema anterior, já que eu mexi nele, né, e calcular aqui, ao invés de ser um menos o outro, o próximo, eu posso e eu devo calcular dias, dia, né? Número de dias, no caso não é essa, dia total, é esse aqui, dias úteis entre dois dias. Então você vai vir aqui, pá, tem um dia útil, é isso? Antes estava como? Aqui não, porque aqui ele está considerando o próprio dia, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou ter que fazer, não, espera aí, opa, aqui tudo bem, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Aqui é para dar isso, que deu 2, se eu estou tirando um aqui do próprio dia da fórmula que é útil, tá? Então aqui eu posso já, deixa eu ver, tá? Melhorar aquela planilha anterior, voltar para atual. Então eu usei aqui esses dias úteis só para apresentar a vocês nessas fórmulas e vou chamar aqui de dias livres. Você vai dizer que vai ser igual a esse menos esse, né? Você vai ter 59 dias aí. Beleza? E aí, galera, voltando aqui nesse exemplo, o que é que a gente vai mostrar para vocês agora? Paradinha aqui para tomar uma água. Eu disse para vocês que aqui a gente estava escrevendo o título da disciplina normalmente, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá. Então, manualmente, como é que eu poderia fazer para garantir que aqui fosse só matemática ou português, né? Como é que eu poderia fazer, por exemplo, para garantir que minhas notas fossem de 0 a 100? Claro que vocês sabem que eu criei aqui um valor aleatório entre 0 e 100. Tá, mas imagine que é uma pessoa colocando dados assim, por exemplo. Imagina aí que é uma pessoa que está adicionando dados aqui e você vai garantir que essa nota aqui dele vai estar entre 0 e 100. Eu posso já apagar isso aqui, tá? Foi só para mostrar a vocês. Trabalhar só com esses dados aqui. E aí eu vou desmesclar, fazer isso aqui, isso aqui. Imagina aí que, sei lá, outro aluno qualquer veio fazer uma prova, né? De português, tá na turma de português, tem uma nota aí. Eu quero garantir, né? O cara vai digitar. Que o cara não digite, por exemplo, uma nota 120 queria ser aceita. Então a gente vai trabalhar com validação de dados aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, se eu quiser, eu posso selecionar quantas, se eu souber, por exemplo, eu vou ter no máximo 100 alunos, então eu posso vir aqui, posso vir validação de dados, então ele está aqui, ó, de B3 até B100, o intervalo de células, e você vai dizer aqui que ele é texto,
Não, aqui é para validação, no outro, desculpa, peraí. Esse é no outro. Deixa eu cancelar aqui. A lista de item. Desculpa, pessoal. Então você vai dizer aqui que vai ser matemática. E ele está mandando separar. Acho que é por vírgula, né? Português. O que eu fiz aqui, ó? Eu venho em validação de dados com o intervalo selecionado. Clico em validação de dados. Aqui eu confiro, ó. Eu vou estar na planilha boletim, exclamação, esse é a sintaxe, né? De B3 até B100. Então todas essas células vão ter que ter um item matemática português. Mostrar a lista suspensa na célula, sim. E diferente disso, eu posso mostrar um aviso ou rejeitar a entrada. Eu vou salvar, deixar aqui dessa forma. Ó. O que é que acontece? Quando eu for colocar aqui, eu tenho que escolher um dos dois. Ó. Matemática ou português. Não vai correr aquele risco de eu chegar aqui, por exemplo. Vai deixar marcado aqui um vermelhinho. Ó. Inválido. A entrada precisa ser um da lista especificada. Então, se você quiser não permitir mesmo, então aqui na validação você vem rejeitar e pode até criar uma mensagem aqui. Então você chega aqui, coloca agora português desse jeito, até sem acento, e vai dar uma mensagem. Tá? Bem legal esse aqui, essa lista de itens. Vocês devem fazer, devem usar bastante quando tiverem trabalhando com planilhas, tá? Então, outra validação é com os dados da nota, né? Então eu quero sempre números aqui, ó, critérios, é números entre 0 e 100, já está aqui, né? Eu já tenho feito, rejeito a entrada e insiro o número entre 0 e 100, vou salvar. Se eu chegar aqui e colocar 120, ele vai me dar essa mensagem, não vai me permitir. 120, não vai permitir. Tá? Então o número tem que estar entre 0 e 100. Então isso é validação de dados, importante que vocês saibam quando tiver criando a planilha de vocês. Outra coisa é isso aqui, ó. Digamos que sem querer você botou nariz português. Posso usar o mouse, posso escrever, né? 49. Se você fez isso, então eu quero aqui remover cópias. Sugestão de limpezas, ele vai é novo. Eu vou fazer isso aqui, não. Vou fazer isso aqui. Posso cortar espaços em brancos, se tiver aqui entre essa célula, tá? Mas tenho também esses filtros, essa parte aqui a gente já viu na aula passada. Pronto, remover cópias. O que é que você quer remover? Coluna A, B e C. Selecionar tudo, né? Deixa eu ver aqui se está. Isso. Viu lá? Uma linha foi removida. Então se tiver nariz e tudo igual, você disser, não, eu quero se tiver nariz e português, eu já quero que seja removido. Mesmo que aqui esteja outra nota. Então o que é que você vai fazer? Limpeza, remover cópias, tira a C. A e B. Espera aí. Eu selecionei de A1 até C9, né? Você vai. Tem uma célula mesclada. Por causa da célula mesclada. Todas as células precisam ter o mesmo número de linhas e colunas. Tá bom. Deixa eu ver se ele vai funcionar com isso. Se não funcionar, depois eu vejo por que é. É isso. Entenderam aí? Selecionei o que eu queria.
apaguei nariz e português que estava com 0. Um detalhe é que aqui, ó, ele perdeu aquela validação, né? Mas aí, como vocês viram, eu arrastei aqui e botei de volta na célula. Outra fórmula aqui interessante, outra função interessante que vocês podem usar. Gente, tem muitas funções, tá? Se vocês sim, outra coisa também interessante é você criar intervalo. Por exemplo, intervalos nomeados. Você criar um intervalo, por exemplo, alunos aqui. De A13 até A18. O que é que eu fiz? Eu criei um intervalo aqui, ó, nomeado, ó, alunos. Isso porque, se eu quiser, por exemplo, ter todas as notas dos alunos, todos os alunos depois, basta eu chamar esse cara aqui, né? Basta eu chamar esse cara aqui. Outra, por exemplo, em vez de o que eu estou querendo dizer, em vez de eu usar de A13 até 18, por exemplo, notas, eu não poderia tirar a média de todas as notas, né? Poderia tirar a média de português, eu faria como? Se igual a média, eu vou só mostrar aqui, mas a gente vai ter uma forma melhor de fazer isso, tá? Dá 32,3. Então, em vez de eu utilizar esse intervalo, eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Chamei de notas português esse intervalo aqui, ó. Então eu tenho dois intervalos, ó. Notas português, ele marca, tá vendo? Ó? Deixa o fixo. Então aqui, se eu quiser, eu não preciso usar isso. Eu posso chamar notas. Já aparece aqui, ó. Português do Enter, tá? Notas português, que é exatamente esse intervalo aqui. Beleza? A gente vai calcular essas médias usando uma função condicional, tá? Para a aula de hoje, o que é que eu quero mais? Tá, por fim, é só para mostrar para vocês essa função aqui. Vocês vão precisar lá no trabalho, a rept. Essa função ela vai repetir, como o próprio nome diz, ó, um texto especificado repetido a quantidade de vezes. Então, por exemplo, digamos que tu quer repetir quantas vezes a nota do aluno, por exemplo. Então, bota aqui, rept, vou botar nesse de cima, tá? Igual, só para eu ter ideia, por exemplo, da comparação da nota dos alunos. Por exemplo, rept, repita você tem que botar entre aspas, tá? Duplas, um asterisco. C 3 vezes. O que é que está em C3? É a nota do cara. Aí o que ele fez, ó. Vou arrastar. Você tem uma ideia de quem tem maiores notas, né? Você tem ideia de quem está com maiores notas. Aqui, se eu perguntar quem tem maior nota, você olha para essa célula aqui, você já diz, professor, está muito grande, né? Poderia dividir por 10. Então, asterisco C3 dividido por 10. Para ficar... Essa é uma escolha sua, né? Aqui não vai aparecer nenhum que vai dar menor do que 1, né? Fica a seu critério. Vou deixar assim mesmo. Outra coisa eu estou usando um asterisco constante aqui, né? Poderia utilizar ele aqui. E ao invés de utilizar o termo asterisco, mais de uma vez eu usar o E1. F4 para a mesma coisa. A diferença é que aqui está a referência absoluta, não vai alterar. O C3 vai alterar, vai virar C4, claro. Deixei dividido por 10, né? Ó. Por quê? Ó, C3, aqui é C4, porque
desci uma linha, aqui eu já vou descer, então cada linha que eu desço ele aumenta um número aqui, a letra permanece porque eu estou na mesma coluna, e assim vai, né? Então isso é o rept, né? Outra função que a gente poderia utilizar aqui para finalizar, deixa eu ver, deixa eu botar aqui o rept para vocês saberem. Outra coisa, pessoal, deixa eu ver, dizer que isso aqui foram provas, né? Se eu tirar esse cara daqui, ó, der um Ctrl X, joga ele pra cá, não muda, né? Porque deu um Ctrl X, a fórmula que vai alterar, ó. Ó, Ctrl X, joguei aqui no J. Eu vou colocar aqui, sei lá, tamanho da nota, né? Proporção da nota, né? Tá aqui. Vou falar que isso aqui foi o horário de entrega da prova, né? De cada aluno, só para colocar mais umas funções. Então aqui o cara, vou colocar aqui todos esses campos, trabalhar até 100, formatar número, em 1 hora desse formato aqui, ó. (10 horas) e isso foi a hora de entrega, né? Cada um entregou. Eu poderia também ele não vai aceitar. Se eu quiser pegar para cada campo desse, digamos que você tem a hora dos dados, né? Mas você quer pegar só o horário, só a hora, só o minuto, só o segundo. Existem fórmulas para isso. Hora. Opa. Tá? E ele vai pegar só a hora. 9, você para 10 e 15 e 10 e formato. Pegando só a hora ali. Se quiser pode adiantar o vídeo, vai ficar muito. Eu vou fazer assim para ele. Se você pegar a hora, né? Então aqui você vai pegar a hora. Se você quiser pegar o minuto, minus não, minus é para diminuir dos valores. Minuto, opa, aqui, ok, segundos. Isso aqui serve para você fazer. A aula de hoje é bem tranquila, né, gente? Não tem muita. Na próxima aula a gente vai ter. Serve para você montar também uma hora dessa. Por exemplo, se eu quiser voltar a esse padrão aqui, como é que eu faria, né? Eu poderia usar o concatenar, lembra? E aí eu poderia criar aqui horário. Como é que eu faria isso? Assim, ó. Concatenar esse com esse com esse. Só que eu vou querer o que? Um ponto e vírgula aqui, né? Isso, 2 pontos.
Eu vou colocar numa célula específica. Aqui, ó. Tá? Só utilizando funções de data e hora, rept, limpeza de dados, validação de dados. A aula de hoje foi para isso, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok. Então, pessoal, para concluir, deixa eu ver só, fechar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o uso de máscaras, né? Vamos fazer de conta aqui que eu vou... Seria uma coluna direita, CPF do camarada, né? Aqui tá com formatação. Vou limpar essa formatação. CPF. Na verdade eu vou tirar isso aqui. Acho que eu copiei com... Ele colocou com a validação. Vou retirar aqui. Tá? Então disciplina de notas eu vou colocar aqui CPF, só para finalizar. E eu quero que o CPF fique assim, né? Ó, tal, ponto, tal. Vamos ver se consegue. Nesse formato de máscara, né? Então, eu posso formatar, tudo é formatação, né? Formatar número, formatar... Eu tenho vários tipos de formatação aqui. Mas eu tenho aqui, ó, a formatação de datas, a formatação de números personalizados. E eu não vou ter... Não para CPF específico. Eu não vou explicar cada um caso desse aqui, claro. No caso do CPF, você vai colocar aqui. Número você bota um 0. Aqui você vai botar um ponto. Aspas simples. Então você bota mais 3 números. É isso aí. Que é... Espera aí. 000. Deixa eu ver se vai ficar assim. Aqui tá errado. Deixa eu só conferir. Aqui não vai ser como um número, né? Isso aqui não é formatação de número. Aqui vai ser uma formatação. Espera aí. Eu tô fazendo alguma coisa aqui que não está correta ainda. Estou tentando aqui, gente. E aí, eu vou ver aqui para vocês como é a formatação do CPF. Vou ver aqui no Sheets. E aí entra uma questão que é importante até que vocês saibam. Tudo que a gente está fazendo, quando há muita coisa que a gente está fazendo, às vezes a gente acontece isso. Você não lembra como é que utiliza aquela máscara, não lembra qual é a fórmula. E não tem outra saída. Você tem que dar uma pesquisada no Google, né? Então, não custa nada você vir aqui e pesquisar como fazer máscara, CPF, Google Sheets. E aí você sai pesquisando aqui se será aspa dupla. Vou dar uma pesquisada aqui, talvez seja aspa duplas. Ver se... Mas eu acho que está errado. Está voltando com 5. Deixa eu ver. Parece que vai funcionar esse. Né? Acho que funcionou, não sei. Formato do CPF. Você tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele criou um CPF aqui, né? Opa.
E aí você pode pintar a formatação, depois alterar esses números aqui, alterar, tirar um número, ó. Claro que a validação aqui do CPF não está sendo feita, né? Preenche com zeros aí quando não. Aqui eu vou ter um a mais. Aqui eu vou ter um a mais. Mas aí resolveu o problema, né? De como fazer máscaras. Você pode criar uma validação aqui também para. Aí eu tenho que criar a validação daqui, né? Tem que criar a validação daqui, né? Notas, lembra que a gente criou uma coluna? Validação. Tá ok. Ah, já tinha sido criada, já tava valendo. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!